Sabe, a gente vive numa era, tipo, de extremo avanço tecnológico, onde sabemos exatamente como construir quase qualquer coisa. Uhum, é verdade. Temos a engenharia para erguer arranha-céus gigantescos, a biotecnologia para editar o próprio DNA humano e uma infraestrutura que conecta o planeta em frações de segundo. Exato. O nosso poder técnico, a nossa capacidade de manipular a matéria é praticamente absoluto. Mas, ironicamente, frequentemente a gente parece não ter a menor ideia do porquê estamos construindo tudo isso. É, assim, o grande paradoxo moderno. Atingimos o ápice da tecnologia, mas parecemos sofrer de uma profunda imaturidade ética. Pois é. Nós temos um manual de instruções completo para a máquina. A gente entende cada engrenagem, mas perdemos completamente a bússola que diz para onde deveríamos ir. Nossa, sim. Isso é um sintoma super clássico de uma civilização que foca de forma obcecada no como fazer as coisas e meio que esquece de perguntar para que fazê-las. Com certeza, e é exatamente por isso que, no nosso mergulho profundo de hoje, vamos direto nas ideias fundamentais de uma obra que, olha, tentou resolver esse exato problema há muito tempo. A República de Platão. Uma obra de peso. Total. A nossa missão hoje é explorar como o conceito platônico de paideia, que é muito mais do que apenas educação no sentido de passar de ano na escola, sabe? Como isso molda o cidadão ideal. Queremos analisar o perigo estrutural dessa transição de uma formação puramente técnica em detrimento de uma verdadeira formação ética. O que é fascinante aqui é que estamos falando de preocupações de um pensador que viveu há quase 2.500 anos na Grécia Antiga. Mas a precisão com que essas ideias descrevem a manchete do noticiário de hoje de manhã, sério, chega a dar arrepios. Dá mesmo. Então vamos desempacotar isso. Eu sempre pensei em justiça como um conceito estritamente jurídico, né? Tribunais, leis, regras externas que a sociedade impõe pra gente não se matar. Claro, é a visão mais comum. Mas para entrar na lógica da república, a gente precisa abandonar essa visão moderna. A ideia de que justiça é só a conveniência do mais forte ou um contrato de não agressão é descartada ali logo de cara. A definição muda de foco e vira algo quase psicológico, né? Totalmente. Há uma retirada da justiça do campo das regras externas. A justiça para Platão não é uma lei escrita num papel que o Estado te obriga a seguir sob ameaça de prisão. Tá, e o que seria então? Justiça é uma ordem interna, é a harmonia. E para explicar isso, ele propõe um espelho entre o indivíduo e a sociedade. Como a alma humana é invisível e super difícil de analisar, a sugestão é olhar para uma escala muito maior. A cidade ideal, que eles chamam de Calipólis. Ah, entendi. É como olhar para a estrutura de uma grande corporação, ou tipo um corpo humano gigante, para tentar entender como uma célula minúscula deveria funcionar. Perfeito, ótima analogia. E nessa cidade ideal, a Calipólis estabelece uma divisão tripartite. 3 classes sociais que correspondem exatamente a 3 partes da alma humana. Ok, vamos por partes. Quais são? Primeiro temos a classe dos produtores e artesãos, tipo os agricultores, os comerciantes. Eles fornecem o sustento material. Na nossa alma, eles correspondem à parte apetitiva, os nossos desejos básicos, a fome, a busca por conforto. Beleza, os produtores são o apetite. Isso. Acima deles temos os guardiões auxiliares, responsáveis pela defesa. Eles representam a parte irascível da alma, onde fica a coragem, a busca por honra. E no topo absoluto, governando o todo, temos os filósofos reis. Eles são a sabedoria, a parte racional. Então a justiça só acontece quando... Quando há uma hierarquia natural. A razão deve governar a coragem, e ambas juntas devem controlar os desejos. Levando isso para minha analogia do corpo humano, é como se o estômago fosse os apetites, né? Ele é vital, a gente precisa dele para viver, mas o estômago não pode ditar o caminho do corpo. Exatamente. Se ele ditar, a gente só come e não faz mais nada. Pois é. A força muscular seriam os guardiões, que não podem simplesmente sair esmurrando as coisas sem pensar. A cabeça, a razão, precisa guiar o todo. Se o estômago toma o controle, o corpo adoece. É perfeito pensar assim. E aí que entra um conceito muito provocativo nas fontes,
que é a ideia da cidade dos porcos. Cidade dos porcos? Nossa, soa intenso. É um experimento mental sobre o que acontece quando uma sociedade ignora a razão e a coragem, focando unicamente na parte apetitiva. Tipo uma sociedade onde o sucesso é medido só pelo PIB, pelo consumo individual, sabem? Exato. Uma sociedade focada só em suprir necessidades materiais, criar luxos, um lugar onde as pessoas só querem produzir, consumir e acumular riquezas. O argumento é que uma sociedade assim, por mais tecnológica que seja, é vazia de virtude. É só um aglomerado de instintos. Caramba. Daí o termo cidade dos porcos. Seriam animais bem alimentados, chafurdando no conforto, mas sem nenhum propósito maior, sem questionar o que é o bem. Mas olha, uma cidade focada só em consumo não consegue ficar em paz para sempre, né? Quando o objetivo da vida é ter mais coisas, fatalmente a sociedade vai precisar de mais recursos, mais terras, alguém vai querer um pedaço maior do bolo. Com certeza. A busca desenfreada pelo luxo leva inevitavelmente à guerra por recursos. E aí a sociedade precisa criar um exército, os guardiões, para defender essa riqueza ou saquear os vizinhos. E isso meio que inicia a anatomia da decadência, não é? O que acontece quando essa estrutura ideal começa a desmoronar. Começa um ciclo vicioso de corrupção dos regimes. Uma queda estrutural mesmo. A gente começa no topo, na sofocracia, que é o governo da razão, os sábios, mas isso não cai da noite para o dia. Não, deve ser algo bem gradual. Sim, é uma falha que ocorre ao longo de gerações. Os governantes racionais erram na educação da próxima geração. A razão perde o trono e a gente cai na timocracia, que é o governo da honra e do orgulho. Então o foco muda de o que é verdadeiro para o que me faz parecer vitorioso. Tipo a parte irascível assumindo o controle. Mas a honra militar é muito vaidosa. Sim, muito. É fácil ver um general querendo exibir os despojos de guerra. A vaidade exige status. Então a coragem militar vai se corrompendo num amor secreto pelo dinheiro, sabe? Exatamente esse é o mecanismo relatado. Na timocracia, as pessoas começam a acumular ouro secretamente. E quando o dinheiro vira a medida de todas as coisas, o regime despenca para a oligarquia. O critério para o poder passa a ser o saldo bancário. E socialmente isso cria uma panela de pressão, né? A cidade se divide entre os ultra-ricos e os muito pobres que ficam se odiando. A tensão explode numa revolução, a oligarquia é derrubada e nasce a democracia. E aqui a gente chega num ponto espinhoso das fontes. A forma como a democracia é descrita soa quase como uma heresia hoje em dia. Sim, fiquei bem surpresa além dessa parte. Ela é definida como um regime caótico, onde as hierarquias são destruídas. É uma crítica severa. A democracia, nessa visão clássica, é um estágio avançado de decadência rumo ao abismo. E para explicar o porquê, a obra usa a analogia do navio. Ah, essa analogia é muito boa. Explica para quem está ouvindo. Imagine o Estado como um barco. O dono do navio, que representa o povo, é forte, mas tem vista curta, é um pouco surdo e não entende absolutamente nada de navegação. Um passageiro forte, mas cego decidindo rumo. Parece péssimo. Muito perigoso. E ao redor dele temos os marinheiros, que representam os políticos. Eles vivem brigando pelo leme, usam bajulação e festas para entorpecer o dono do navio. O trágico é que eles nunca estudaram navegação. Eles acham que navegar é só a arte de convencer o dono a dar o leme para eles. E no meio dessa loucura, onde fica o especialista? O verdadeiro navegador é o filósofo. Ele passa a vida estudando as estrelas, as correntes marítimas, mas ele é ignorado. Como ele não bajula os instintos baixos da tripulação, os marinheiros chamam ele de lunático inútil. Mas espera aí. Ouvindo isso hoje, soa incrivelmente elitista, né? Soa mesmo. Porque a base da nossa sociedade contemporânea é que a igualdade de vozes é ineduciável. A crítica platônica basicamente diz que governar é uma técnica super complexa, uma arte técnica e que permitir opiniões leigas destrói o navio. Fica parecendo que a competência técnica esmaga a vontade popular. Como a gente analisa isso sem tomar partido? É importante reforçar que estamos apenas relatando a perspectiva da obra, claro.
A tensão aqui é que o medo do autor não era exatamente da participação popular em si, mas do mecanismo cognitivo que ela promoveria. A substituição do conhecimento verdadeiro, que em grego chamam de episteme, pela mera opinião, a doxa. Vamos pausar nessas palavras porque elas são chave, doxa e episteme. Trazendo para hoje, para deixar bem visual, doxa seria tipo aquele tweet viral cheio de raiva que todo mundo compartilha porque soa indignado. Perfeito. E a episteme seria o consenso científico rigoroso que leva 20 anos para ser construído, que é complexo e não gera engajamento fácil na internet. Exato, uma excelente tradução. A crítica mostra a política virando um concurso de popularidade focado em espalhar doxa. O navio é entregue para quem grita mais alto e não para quem sabe ler as estrelas. O que nos leva aos sofistas da antiguidade, que eram oradores profissionais que vendiam a arte da persuasão. Eles não tinham compromisso com a verdade, né? Nenhum. A especialidade deles era ler a multidão e usar palavras sedutoras para dar exatamente o que as pessoas queriam ouvir. Elogiavam os preconceitos do público. Caramba! E hoje a gente não precisa de uma praça pública para encontrar sofistas. Eles evoluíram. O sofista não é mais uma pessoa de toga, é o algoritmo das redes sociais. Nossa, é a mesma lógica. Pense no algoritmo. Ele não quer saber se a informação é verdadeira, se é ética ou não. Ele só liga para engajamento. Ele mapeia a raiva e os desejos do usuário e entrega o que a pessoa já quer ouvir. O algoritmo é o lisonjeador perfeito do dono do navio. O que explica a nossa crise atual de especialidade. Existe uma crença de que um vídeo de 15 segundos vale a mesma coisa que 30 anos de doutorado num assunto. A tripulação moderna decidiu que o capitão é inútil. E essa ignorância arrogante prepara o terreno para o fundo do poço. O homem democrático clássico trata todos os desejos como iguais. Ele não tem hierarquia de valores. Isso gera uma liberdade sem forma, caótica. E o excesso dessa liberdade anárquica cria um medo na sociedade. As pessoas passam a implorar por ordem. A anarquia escancara as portas para a tirania. Pregam o poder a um demagogo que logo escraviza todo mundo. E a ironia psicológica disso é que o tirano, que tem poder absoluto, é considerado o mais infeliz de todos. Por que ele seria infeliz com tanto poder? Porque a alma dele é um reflexo do governo dele. Ele não é governado pela razão, mas pelo medo paranoico de ser traído. Ele é escravo dos seus piores apetites. E assim a queda se completa, da razão até a prisão da tirania. Tá, então qual é a saída desse labirinto? Porque não adianta só criar leis mais bonitas se as pessoas estão corrompidas por dentro querendo afundar o navio. A saída tem que ser uma transformação profunda do indivíduo. E é aí que entra a paideia, né? Isso mesmo. A resposta é a paideia, que é traduzida de forma meio pobre como educação, mas na verdade é a formação integral do ser humano. Para entender isso, usamos a alegoria da caverna. A clássica imagem das pessoas acorrentadas olhando para as sombras. Exato. Pessoas que viveram a vida toda no fundo de uma caverna, vendo só sombras projetadas na parede, achando que aquilo é a realidade absoluta. As sombras são a doxa, as fake news, a polarização, o que a gente acha que é o mundo real. E como funciona a educação nessa metáfora? Educar não é um professor descer lá e despejar informações técnicas sobre as sombras. A definição aqui é linda. Educar não é colocar visão em olhos cegos. Não é tipo fazer um download de dados para um cérebro vazio. Não. A paideia exige que a pessoa inteira, o corpo todo, seja forçado a se virar na direção da luz. É o processo penoso de sair da caverna e olhar para o sol, que representa o bem e a verdade. E dói, né? Porque a luz cega quem estava no escuro. Aprender que suas convicções eram ilusões machuca o ego. É a passagem obrigatória da mera educação técnica para a formação ética. Porque entregar uma técnica avançada sem ética é como dar uma espada afiada para uma criança sem controle emocional. Nossa, essa metáfora da espada encapsula o drama moderno perfeitamente. A gente domina a técnica, temos inteligência artificial, edição genética, mas carecemos de sabedoria moral para usar tudo isso para o bem. A educação técnica ensina a construir uma ogiva nuclear, mas a paideia ética é o que impede um líder de apertar o botão. Mas aí esbarramos no problema do tempo. Na cidade ideal, formar um governante levava 50 anos.
E hoje a nossa política funciona em ciclos de 4 anos. O foco hoje é o próximo trimestre, a próxima eleição. A educação ética é uma árvore que demora décadas para dar frutos. E como o sistema exige resultado rápido, todo o maquinário educacional foca só no treinamento de mão de obra. A gente foca em fabricar produtores em escala e ignora a formação ética. Criamos pessoas que operam sistemas hipercomplexos no mercado financeiro, mas que são frequentemente analfabetas para a vida pública e para o debate moral. Voltamos àquela cidade dos porcos, eficiente, mas vazia. O que revela a lição central das fontes de hoje. O antídoto contra a tirania não é só consumir mais dados ou ler notícias de forma passiva. O antídoto é cultivar ativamente o pensamento crítico e a virtude. Se o indivíduo não consegue controlar o próprio desejo por atenção ou consumo, ele é presa fácil para qualquer manipulador. É impossível participar saudavelmente do debate se você não sabe governar sua própria alma primeiro. Resumiu perfeitamente. E aqui é que a coisa fica realmente interessante e é a provocação que eu quero deixar para quem está ouvindo a nossa análise. A gente é treinado para ser engrenagem na economia, focado em produzir. Mas com o avanço da inteligência artificial e automação total, as máquinas vão assumir essa produção material em breve. Elas são os produtores perfeitos da Calípolis. Não dormem, não erram código. Se as máquinas assumirem a base apetitiva da sociedade, o que sobra para a humanidade fazer? É a grande encruzilhada. Tirar essa necessidade de produção nos obriga a enfrentar a pergunta que adiamos há milênios. Exatamente. Se tirarem o fardo de produzir das nossas costas, não teremos mais onde nos esconder. Talvez as máquinas nos empurrem de volta para a filosofia. E a gente descubra que o único trabalho digno que restou para a humanidade é aprender o porquê. Aprender a governar a própria alma, buscar a verdadeira paideia e sair da caverna. Com certeza. Construímos o ápice da tecnologia só para perceber que o trabalho humano de verdade mal começou. Para quem está acompanhando essa exploração com a gente, essa é a nossa semente de reflexão de hoje. Continuem questionando o manual de instruções do mundo e olhando além das sombras. Até o próximo mergulho profundo.